Gente, meu nome é Rudy Ribeiro, Rodolfo Rudy Ribeiro. Rudy é um apelido. Eu sou empresário na área de nutracêuticos, agora caminhando para a área de cosméticos. Sou palestrante, sou conferencista, sou coach. Mas eu estou aqui como um filho de Deus, igual vocês, para tentar passar um pouquinho daquilo que eu aprendi e que eu acho que é minha obrigação transferir para vocês, no sentido de que vocês, junto comigo, possam aumentar o nosso aprendizado. Essa é a minha figurinha, né? Aliás, para quem tem empresa, quiser contratar um palestrante, eu estou me colocando à disposição, até porque as empresas hoje precisam dar um up nos seus negócios e nada melhor do que eu, tá certo? Bom, vamos seguir. Hoje nós vamos falar sobre dor, o quinto sinal vital. É complicado falar de dor, né? Eu comecei assistindo o filme que foi projetado hoje, e o coração da gente, quando vê, né, aquele acontecimento, um filho seu nascer com um problema como esse, eu acho que o primeiro sentimento que o pai e a mãe têm é de dor, porque eu senti aquilo ali. Dói dentro da gente. E o que nós vamos conversar hoje aqui é difícil da gente entender, projetar e corrigir. Mas eu posso garantir a vocês que é possível. E eu vou tentar fazer tudo para levar vocês a uma nova elaboração de pensamentos no sentido de transformar a vida através do conhecimento da dor. Por que eu vou falar da dor? Quando a gente sempre que é convidado para fazer a palestra, a gente cria um tema e apresenta o tema. Exatamente na época que eu apresentei o tema para falar de dor, eu tive um caso que não foi igualzinho a esse, mas foi muito próximo desse. Eu não ia falar dele, mas depois que eu vi a cena do filme, eu faço questão de falar sobre isso. Eu tenho um amigo muito recente, mas um amigo que se tornou extremamente querido, chamado Leandro Melo. O Leandro Melo é um homem de Deus, ele é um pastor. E ele passou assim, momentos de rara felicidade quando a esposa dele ficou grávida. Ele vivenciou essa gravidez, e a gente lá de casa percebia isso e participava, mas ele estava assim numa ansiedade, numa felicidade, numa coisa que transbordava. E aí chegou o dia em que o garoto nasceu. Nasceu, todo mundo feliz, trocamos brincadeiras pelo Facebook, se falamos por telefone. Ele mora em Mogi das Cruzes, eu moro em Cotia, não dava para se ver naquele dia. Mas, passado mais ou menos umas 8 horas do nascimento do garoto, ele conversou comigo. E ele chorava no telefone, porque o filho teve um problema respiratório grave. E grave imagine, esse menino ficou na UTI neonatal de um hospital público, em Mogi das Cruzes, porque é a única alternativa que tinha, Santa Casa de Misericórdia. E esse homem quase morreu. E o grande objetivo dele era salvar o filho dele. E no hospital ninguém descobria o que o menino tinha. E ele é um homem comum, é um homem simples. Vive do trabalho dele, é pastor por dedicação à igreja e a Jesus. E aí começou o drama dele, porque ele teve que contratar um médico particular. Isso ficou muitíssimo caro. Ele não tinha dinheiro e nós começamos uma correria. Além das orações que todo mundo estava fazendo, nós começamos a correr atrás de uma coisa que mais importava naquele instante: dinheiro para pagar o médico que ia tentar salvar o filho dele. Não era só a oração nós já estávamos fazendo. E aquilo foi um drama terrível, e eu vi esse homem chorar de dor, porque ele não conseguiu o dinheiro para pagar o médico. Por mais esforço que a gente tenha feito, a gente não conseguiu o dinheiro. E esse menino foi salvo, está bem, né? Não vou tirar a expectativa de vocês. O menino está ótimo, só não está correndo porque é bebezão ainda, mas daqui a pouco vai estar correndo, como o filme que a gente viu. E o que mais me confortou foi como ele resolveu o problema dele. Vocês sabem quem pagou a conta? O médico. O médico que não é cristão pagou a conta. Porque quando ele estava em desespero e chorava, o médico abraçou ele e disse: calma, eu tenho filhos sadios, eu vou salvar o seu. E ele ergueu as mãos, ajoelhou, ergueu as mãos para o céu, né, bem? E aí eu me emociono, porque eu tenho filhos. E não tem coisa que dói mais você saber que o seu filho passa por um problema e você não
tem a solução. Você pode ser o caminho, mas você não tem a solução. Nesse dia eu resolvi falar sobre a dor, porque a dor é uma coisa que incomoda a gente. Até em música ela já foi colocada. A gente estava brincando um pouco antes aqui, tem uma música Zé do Bandolim, né, que foi feita para o pai dele, ou para ele é o pai, né, que fala exatamente sobre a dor. Só não vou cantar porque eu sou péssimo cantando, vocês vão levantar e vão embora, e eu tenho que terminar a palestra, por favor, fiquem aí. Mas a dor é representada por várias razões, e é por isso que eu vou falar sobre dor. Começando dizendo que ela é o 5º sinal vital da gente. E isso é um processo científico. Nós não estamos falando aqui nada que não tenha provas. A Agência Americana de Pesquisa e Qualidade de Saúde Pública e a Sociedade Americana de Dor descrevem a dor como o 5º sinal vital que deve sempre ser registrado ao mesmo tempo em que no mesmo ambiente clínico em que também são avaliados outros sinais vitais. Que outros sinais vitais são esses? Temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Quando você entra num pronto-socorro, a primeira medida que o médico clínico do pronto-socorro faz com você é tirar sangue de você para fazer uma série de exames e imediatamente ele vê tua temperatura, teu pulso, tua respiração e tua pressão arterial. Hoje, desde 2001, ele também observa suas dores. Onde é que dói? Onde é que ele toca e dói? Porque é o 5º sinal vital. É o que proporciona a ele a oportunidade de identificar o seu problema. Então, olha a importância que é a dor. Hoje, no Hospital das Clínicas de São Paulo, tem uma unidade já há 8 anos operando que só trata a dor. Olha a importância que é a gente entender a dor. Então, a dor tem uma base de interesse científico e que a gente precisa saber que se eu procuro um médico, porque eu me queixo de alguma coisa, se ele identificar por esses 4 sinais vitais, um caminho, pelos exames clínicos, esse segundo caminho, e pela densidade da dor que eu possa estar sentindo, ele pode identificar e pode me ajudar a curar. Isso é científico, isso é clínico, isso existe e está aí. E a gente tem que se cuidar observando esses pontos. Mas eu quero olhar por um outro ângulo, que é a dor emocional, e levar isso um pouco para a nossa atividade profissional. É 5º sinal vital também quando a gente se coloca em situações como educador, empreendedor, vendedor, negociador. Todos aqui, sem identificação de qual é a sua atividade profissional efetiva, passam por essas 4 sinais vitais. Educador, você é educador quando você é pai. Você é educador quando você é filho. Você não precisa ser professor da escola pública, nem universitário para ser educador. Você é educador quando gerencia sua equipe de vendas. Você é educador quando você gerencia seu chão de fábrica. Você é educador quando a sua área de logística não funciona e você chama seu pessoal para treinar, qualificar, melhorar o seu trabalho, para você dar mais qualidade àquilo que você faz como produto final. Você é educador quando você, no seio da sua família, passa exemplos. Olha quanta coisa a gente é. E a gente às vezes esquece que é. Só que a palavra educador, ela se divide semanticamente em educador. Porque ser educador não é simples. Dói. Dói porque nem sempre você recebe aquilo que você imagina que seria natural receber quando você transfere algo para alguém, quando você transfere conhecimento para alguém, quando você transfere educação para alguém. Você não recebe na mesma proporção. E não vamos negar que todos nós, no fundo, quando fazemos alguma coisa na vida, a gente sempre busca a oportunidade de ser lembrado, né? De ser recompensado por essas coisas. Empreendedor. Quantos empreendedores tem aqui? Levanta a mão. Olha quantos. Vocês não vão negar que já passaram por momentos que vocês devem ter debruçado sobre sua mesa de trabalho e ter dito, não dá mais. Cometi o maior erro da minha vida. Isso dói. Dói profundamente. Porque ser empreendedor estabelece uma relação direta com risco. Risco pressupõe ter dor. Ter dor porque você planejou, você pegou suas economias, você foi ao banco para pegar dinheiro, investiu no negócio e ele não tem a necessidade de dar certo.
Ele pode vir a dar certo, como ele pode vir a não dar. Por isso é uma operação de risco ser empreendedor. É lógico que você vai se municiar de tudo que é possível para transformar isso num grande sucesso. Mas 100% dos casos não são reais. Tem um percentual em que você tem que rever seus negócios. E dói. E eu estou falando isso porque é história da minha vida. Eu sei que dói. E dói profundamente. Vocês que já estão aqui há algum tempo, já leram o livro dos pastores Marcos e Paulo Pinelli, e vocês que estão chegando agora vão ler o livro. Doeu, não doeu, pastor? Doeu profundamente. Leiam o livro porque ele vai transformar a vida de vocês. E assim o vendedor. Né, André? Nossa, ser vendedor, né? Sair de manhã. Imagina aquele vendedor que tem que fazer uma região geográfica, pegar seu carro, encostar num canto, pegar sua malinha e ir de porta em porta e receber um não, e um não, e um não, e um não. A gente que treina vendedores, o André principalmente, que é muito o negócio dele, a gente sabe que cada 10 não você vai ter um sim. Então a gente sempre tenta, insiste, porque se eu tiver 9 não, o 10º eu vou vender. Mas cara, se você chegar lá e o teu concorrente passou na frente e tirou o pedido, vai doer. Por isso que é vendedor. Negociador, imagina você num grande negócio, né, Fernando? Num grande negócio, envolvido ali por uma mesa de diretoria e negociando. E negociar é uma coisa fantástica. Um começa lá em cima, outro começa lá embaixo. E aquilo vai indo e vai caminhando, e tira daqui, põe ali, junta ali. Isso porque o vendedor não teve dor, conseguiu gerar um negócio para você entrar numa mesa de negociação. Aí de repente, no fim da negociação, quando você acha que está tudo bem, que se você vai tirar do seu bolso a sua Mont Blanc, vai tirar a tampinha e vai dar para o empresário que está na sua frente e dizer, por favor, você assina aqui. Ele diz assim, olha, eu vou reunir toda a minha diretoria, nós vamos rever tudo isso. Semana que vem a gente liga para você. E não te liga. Que dor. E dói tudo. Não vou nem dizer o que dói, mas dói tudo. E aí, de repente, você pega o telefone e liga para lá e fala, escuta, vamos marcar uma nova rodada de negociações? Olha, eu chamei seu concorrente, ele me fez um trabalho maravilhoso, nós acabamos fechando com ele. Pronto, aí dói mais ainda. Dói muito mais. Então, gente, dor faz parte da nossa vida durante todo o tempo. E sobre o aspecto emocional, essa dor pode levar a gente a algumas situações extremamente interessantes. Que dor você está sentindo agora? A dor do arrependimento? Eu não devia ter aplicado o meu dinheiro naquele banco. Eu não devia ter comprado aquele estoque naquela quantidade. Eu não devia ter aberto aquele mercado naquela cidade. Né? Quantos de nós não se arrepende, e isso dói profundamente, quando a gente processa alguma ideia ou algum planejamento e ele não condiz com aquilo que a gente verdadeiramente pensou a respeito. Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Que dor você está sentindo agora? A dor do arrependimento? Eu não estou nem levando para a vida pessoal. Então, nós estamos tratando aqui negócios. Ou a dor que você está sentindo agora é a dor do sacrifício. Quantas vezes eu já vi gente, quando eu atendia no consultório, tinha gente que entrava e dizia assim, alguma coisa está errada, você precisa me ajudar a replanejar a minha vida. Cara, eu fiz tudo o que eu podia fazer pelo meu filho, eu me sacrifiquei. Eu levantava às 5 horas da manhã, eu pegava 3 conduções, eu morava na Zona Sul, trabalhava na Zona Norte. Chegava invariavelmente na bica de começar, não dava nem para tomar um café. Meu chefe era terrível. Voltava às 7, 8 horas da noite, chegava na minha casa às 11, 11h30 da noite. Eu me sacrifiquei, eu não tinha sábado, eu não tinha domingo. E você vê, meu filho não seguiu o que eu queria, meu filho saiu de casa, meu filho fez isso, meu filho fez... Isso é um exemplo. Quantos sacrifícios você fez e que dor de sacrifício você pode estar sentindo agora? Ou já sentiu, não é? As dores são muitas, diversas e terríveis. A dor da traição. Ser traído, uma mulher ser traída pelo marido, o marido pela mulher. Um sócio ser traído pelo outro.
uma empresa ser traída por um vendedor, o povo ser traído por um governante. Dói profundamente. A dor da perda. É difícil a gente não olhar para todos vocês e não perceber que no fundo, alguma perda alguém teve. Ou perdeu um ente querido, ou perdeu dinheiro na bolsa, ou perdeu o seu carrinho, o meu golzinho, 85 para o ladrão, né, bem? Alguém sempre tem uma perda. A dor da desilusão, quando eu vi o olhar do Leandro, desiludido da vida, quando ele percebeu que ele não tinha como pagar o médico. A primeira coisa que ele me disse foi: caramba, me dediquei minha vida todinha a Deus, e eu estou nessa situação. 1 hora depois ele estava de joelhos agradecendo a Deus. Tudo isso, essas bolinhas todas representam todas as dores que existem na vida. Imagine qualquer dor que você tenha sentido, ela está permeando, ela está orbitando em volta de uma estrela brilhante, reluzente. Eu queria fazer um desenho ali que ela ficasse piscando, mas eu não consegui. André, depois você me apresenta o teu chefe de PowerPoint lá para fazer um negócio que fique piscando, porque isto orbita em torno do pensamento. A dor existe, é verdadeira, é real, está lá, vem de um monte de jeito, invariavelmente vem de fora para dentro, e dói lá dentro, e dói profundamente. E dói porque o nosso pensamento trabalha essa dor. As dores orbitam em torno do pensamento. E aí vem uma pergunta, né? Eu fiquei me fazendo essa pergunta quando eu estava preparando essa apresentação. Como é que a gente pode curar as dores emocionais? Porque a dor física a gente descobriu lá no início que nós vamos fazer os exames médicos, cuidar de tudo bonitinho, né? E se cumprir tudo que o médico mandar, feito aquela brincadeira de criança, faça tudo que o seu mestre mandar, você vai lá, cumpre e dá certo. Você se trata, se cuida, até de uma doença que seja ter. Ontem nós assistimos essa semana, né, um filme do Dr. House. A cena do filme é fantástica, porque ele vai perseguindo uma solução para um problema insolúvel, e no final ele descobre a solução. Quer dizer assim, na área clínica, hoje, no mundo, está tudo avançado. Então a gente sabe que, como é que eu vou curar uma dor física? Clinicamente tem saída. Mas como é que eu curo uma dor emocional? E aí, como é que faz? Vou lá no psiquiatra, no psicólogo, nada contra eles, nem contra mim. Mas, e aí, o que eu faço? Controlando a sua mente. Se eu controlar a minha mente, se você controlar a sua mente, com certeza nós vamos controlar os nossos pensamentos. E se a gente consegue controlar os nossos pensamentos, principalmente no que diz respeito às dores emocionais, nós vamos começar a criar alternativas para sair da pressão dessas dores. E eu tenho certeza que a gente se cura emocionalmente, porque a gente tem tantas outras coisas para fazer do que ficar só minando aquele pensamento com as coisas ruins, que as coisas boas vão se sobressaltar. E de repente, não mais do que de repente, a gente vai se livrar disso. Eu tenho uma informação para dar para vocês. Antes eu quero só fazer um paralelo. Vocês já imaginaram, se vocês de manhã ao acordar, recebessem 86.400 para usar durante todo o dia, aplicar da maneira como vocês quisessem aplicar, correndo o risco inclusive de perder. Já imaginaram que bom isso? Quem gostaria de receber 86.400 por dia? Levanta a mão. Vamos fazer um exercício de desejo, de vontade. O pastor não. Quer 86.400? Pois eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu vou avisar isso hoje para vocês. Vocês têm 86.400 a partir de hoje, todos os dias quando acordar de manhã. Eu garanto. Ninguém quer saber como? Todos os dias a gente amanhece e recebe no nosso conta corrente de vida 86.400 segundos de vida
para poder viver um dia inteiro, 24 horas, para poder acertar, errar, se culpar, lamentar e alternar a sua vida. E se você perder esse tempo todo porque não conseguiu fazer absolutamente nada, vai dormir, ora e dorme, porque de manhã cedo, quando você acordar de novo, eu garanto que você vai receber na sua conta da vida de novo mais 86.400 segundos para daí, com um pouco de inteligência que todos nós temos, fazer as coisas um pouquinho diferente do dia anterior. E assim a gente vai modulando a vida, aprendendo que todos os dias no nosso banco de vida nós temos 86.400 segundos por dia. Num dado momento nós vamos aprender a utilizar muito bem isso que nos é dado. Isso não é tempo, isso é vida. E é essa vida, e é em nome dessa vida, e é em nome desse banco de dados que a gente começa a transformar as nossas dores. A gente começa a controlar a nossa mente. Você precisa controlar a sua mente. Você precisa ter pensamentos controlados. Você precisa ter uma mente mais aberta, porque a mente é um campo de batalha. É aqui, nos nossos pensamentos, que acontecem as nossas derrotas. Porque a gente entra na batalha e assume a vitória do inimigo. Ele vem e toma conta. E a gente não se defende porque a gente não sabe como se defender nesse território que é a mente. Porque nós buscamos a paz. E isso nos leva ao controle da nossa mente. Pensamentos controlados. Eu fui buscar, já que essa é uma reunião de empresários cristãos, ou daqueles que não são cristãos, mas são empresários, ou daqueles que não são empresários nem cristãos, mas querem descobrir um caminho que é sobrenatural e que transforma as pessoas, eu fui lá, em Filipenses 4:8, buscar esse texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso é ter pensamentos controlados. Quando eu penso coisas puras, amáveis, de boa fama, que têm virtudes, eu defino um pensamento de caráter, que a gente chama de o caráter de Deus. Com isso, eu tenho pensamentos controlados. Esse é um exercício que a gente precisa fazer. Cristão ou não, a gente precisa colocar na nossa mente as coisas boas que a gente aprende, porque isso transforma os nossos pensamentos e o nosso coração. E aí com isso a gente tem armas para transformar tudo que está em volta da gente. Até porque a gente não muda ninguém não, a gente precisa mudar a gente. O resto muda sozinho quando a gente vê a gente transformado. O segundo ponto, porque nossa mente é campo de batalha. E aí, seguindo o mesmo princípio, eu fui lá em Romanos, no capítulo 7, nos 2 versículos 22 e 23, eu juntei ali num texto só. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está falando dos meus pés. Se eu quero pisar em terreno sólido, se eu quero colocar meus pés na rocha e me edificar, eu preciso vencer esta batalha que está na minha mente, que é a minha compreensão, o meu entendimento, a minha vontade, o meu desejo maior de conquista de um bem melhor. E o terceiro, porque buscamos a paz. Em Romanos 8,6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Não preciso nem explicar, né? Está mais do que claro. Na sua mente você sempre encontra o que você está buscando. É na nossa mente que a gente vai encontrar as nossas coisas da vida. É na nossa mente que a gente vai encontrar as nossas vitórias e as nossas derrotas. E eu quero traçar um paralelo entre duas aves, rapidamente. Urubu-rei. É uma ave majestosa e bonita. Não pensem em vocês que porque é urubu, ele é feio, não. A águia é linda, maravilhosa. Visão do alto, visão global, vê o todo, está acima de todos. Mas o urubu-rei também voa alto, é bonito. Só que ele vai em busca de alguma coisa, não vai? Diferentemente da águia. Ele vai em busca do quê? Do quê? Do quê?
Carniça, a gente tem medo de dizer, ele vai atrás da carniça, do animal morto, daquilo que fede, daquilo que é ruim, daquilo que não presta, daquilo que não serve para a nossa vida. Então, o urubu voa alto, é forte, tem envergadura grande, mas ele vai atrás daquilo que não presta. Diferentemente de uma outra avezinha, chamada beija-flor, pequenininho, desse tamanhinho, delicadinho, o bico é maior do que o próprio corpo. Para voar, ele bate a asa. Eu vou usar um número aqui, porque, como bom velhinho, eu não consigo guardar número. Eu tinha que ter um papelzinho aqui para olhar. Mas ele bate 1 milhão de vezes essa asinha. Porque ele bate a asinha, bate a asinha, bate a asinha. Eu acho que ele deve ter arritmia cardíaca, de tanto que ele bate a asinha dele, né? Então a dificuldade dele de voar é complicada, porque ele tem que fazer um esforço grande. Mas ele vai em busca do quê? Das flores. Ele vai buscar o quê? O néctar da flor. Ele vai buscar o que é doce, o que é puro. Então vamos traçar um paralelo entre essas duas aves. Você é quem escolhe. Você vai encontrar sempre na sua mente o que você procura. Se você procura as coisas ruins, você vai armazenar na sua mente as coisas ruins. E a dor é uma coisa ruim da vida emocional. Se você ficar passeando pela dor, você vai fazer essa dor cada vez aumentar mais e cada vez ela vai doer mais. Se você quer mudar isso, pare de pensar nisso, pare de usar a sua mente para fazer exatamente isso. Vá buscar as coisas boas que a vida nos oferece, as oportunidades. Você é quem escolhe. Se você pode escolher controlar seu pensamento, só você pode escolher controlar seus pensamentos. E a gente precisa exercitar isso. Como é que eu faço para controlar os meus pensamentos, para ter uma vida mais equilibrada, sem altos e baixos e sem tanta dor? Tem uma frase, é uma máxima, todo mundo repete isso: você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Se eu penso ser, eu serei. Então depende do que eu coloco na minha mente sobre o aspecto do pensamento, eu posso ser um ser diferente ou ser um ser igual a tantos derrotados que tem por aí e que a gente tenta dar a mão ainda para tirar, não é isso? Como eu faço para controlar os meus pensamentos então? Vamos tentar não ficar só na filosofia, sair da psicanálise e para o trabalho efetivo de conquistar uma nova retomada na nossa vida. Simples assim, desenvolvendo novos hábitos mentais. Eu tenho que praticar isso. Eu disse no início para vocês, é difícil? É difícil, mas é possível. E a gente tem que alçar mira na nossa vida a tudo que é possível, independentemente se é fácil ou difícil, né? Quais são esses hábitos que a gente tem que buscar? Primeiro, alimentar a nossa mente com a verdade. Essa é a primeira coisa. Vivenciar a verdade na nossa mente e nos nossos pensamentos. Segundo, desviar a nossa mente de pensamentos tóxicos. Eu usei a palavra tóxico, que é para agredir mesmo. Tóxico faz mal. Tóxico vicia. Deixa a gente loucão. E louco só corintiano. O resto, para mim, desculpe os São Paulinos, mas a gente é feliz até em 5º lugar. É uma coisa terrível isso. 3. Opa, foi demais. 3. Crie novas crenças positivas em sua mente. Eu vou passar um por um que fica mais fácil e é mais rápido. 1. Alimente a sua mente com a verdade. Eu também fui buscar na palavra, João, no Evangelho de João 14, no versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu não vou ao Pai, se não for através dele, Jesus, e se ele é o caminho, a verdade e a vida, o meu coração não pode fazer habitar na minha mente coisas diferentes disso. Então a verdade precisa estar presente na minha mente. Nem que seja sofrida, quando eu convivo com a verdade, eu passo a entendê-la, a compreendê-la e a praticá-la. Mesmo que seja difícil para mim, eu encontro a alternativa de superar. E superação é simplesmente um capítulo na vida do livro que a gente escreve na vida de cada um de nós. Cada um de nós escreve um livro, alguns editam, outros escrevem e guardam. Superação é um capítulo que tem que ter no livro de cada um. Nem que seja uma página, mas tem que estar lá.
eu superei as diversidades, eu superei as adversidades, eu superei as dificuldades, fazendo isto, isto e isto. E tenho certeza que ele tem que estar no caminho. Desvia a sua mente de pensamentos tóxicos. E aí eu não fui buscar absolutamente nenhum capítulo, nenhum versículo da Bíblia. Eu fui pura e simplesmente buscar ela toda. Esse livro é o único livro que você encontra em qualquer livraria, que é aberto a estudo a qualquer pessoa. Nada ali está escondido, está às claras. O que está escondido às vezes é a nossa mente, que não entra dentro dele para descobrir que se eu me alimentar com a palavra, com a leitura dele, ali tem as explicações da Bíblia. A gente quando nasce, recebe uma certidão de nascimento e mais recentemente o pezinho do bebê carimbado num papel para a gente guardar de recordação. Mas a gente não recebe manual de instrução. Nosso filho, quando nasce, não vem com manual de instrução. Não tem manual de viver a vida para quando você nasce. Mas tem um livro chamado Bíblia, onde a gente lê a palavra. E através dela, com certeza, a gente elimina os pensamentos tóxicos. Porque se a gente precisa do alimento para almoçar, para jantar, para se manter em pé, com certeza nós precisamos da palavra como um alimento para nos colocar vivos perante as dificuldades da vida. 3. Crie novas crenças positivas em sua mente. O que são crenças? Sobre o aspecto psicológico, crença é tudo aquilo que se efetiva na vida de um ser a partir do seu nascimento. Eu não estou falando em crenças religiosas, estou falando em crenças psicológicas. Então é assim, aquela criança que nasce, toda criança, princípio, toda criança, ela sabe cantar e tocar música e dançar. Toda. Não tem uma que não tenha nascido com essa característica. Infelizmente, passa um tio e fala assim, para, você está dançando errado. Nossa, como você é desafinado para cantar. E nunca mais aquela criança canta, nunca mais aquela criança dança. E aí eu vou ao pior. Pô, você não sabe fazer conta, meu? Você é burro, hein? E aquela criança fica com a crença de que ela é burra, de que ela não consegue, de que é difícil. E para superar isso, ela quando ficar adulta vai ter que contratar um psicólogo. Isso se ela não entrar em processos depressivos piores. Então a gente tem que trabalhar a mudança das nossas antigas crenças, por crenças novas. E isso só através de exercício, de busca constante daquilo que eu tenho competência de fazer e aumentar aquelas que eu não tenho competência de fazer, mas sei que é possível fazer se eu treinar. Por isso que as empresas contratam profissionais como o André para treinar seus profissionais da linha de trabalho, porque eles precisam se desenvolver. E eu vou encerrando aqui. Não sei quantos minutos deu. Não contou, que bom. Então não estamos na conta. As 4 colunas que curam suas dores e mudarão sua vida. Primeiro, a oração. Eu aprendi aqui no Eagles, e no começo eu não entendia direito por que eu tinha que orar. E eu orava. Mas eu orava aquelas orações que uma vez até escrevi no papel como é que eu ia orar. Falei, o pastor ora tão legal, tão bacana. Cara, eu quero orar que nem ele. Então eu muitas vezes falo assim, paizinho. Porque eu vi ele falar paizinho. Só que ele falava de dentro para fora. É o amor que ele tinha pelo pai. Era o filho amando o pai. E essa conversa é uma conversa íntima. Se ela é uma conversa íntima, ela pode ocorrer em qualquer momento do dia. Quando eu saio de manhã, quando eu paro para almoçar, quando eu paro para jantar, quando eu chego à noite, quando eu vou dormir. Então eu posso estar em oração durante o tempo todo. Quando eu estou em oração durante o tempo todo, eu estou criando uma coluna de suportação na minha vida espiritual. E a minha vida espiritual caminha junto com a minha vida física, a minha vida mental e a minha vida profissional. Não pensem em vocês que é porque eu sou um grande executivo, eu trato grandes negócios, que eu não tenho alma, que eu não tenho espírito, que eu não tenho emoções e que eu não preciso de uma ajuda espiritual para me alimentar. A oração faz isso. 2, jejum. A gente deveria pelo menos uma vez por semana jejuar. Você sabe o que é jejuar? Jejuar não é para fazer regime, não é para perder peso. Jejuar é para aproximar o coração da gente, a alma da gente, mais perto de Jesus.
para que a gente esteja mais puro de todas as coisas, porque a gente vai compreendê-lo melhor, a gente vai associar toda a nossa vida à vida dele, e muito provavelmente vamos descobrir novos caminhos, e muito provavelmente depois de um jejum, a gente com certeza tem a mente mais limpa, e até nos nossos negócios a gente consegue definir decisões que estavam difíceis de serem tomadas. E jejum não precisa ser só de alimento, não. Eu fiz um jejum de 21 dias, né, bem? Onde eu abstive de ir a um final de semana na casa de amigos novos, e a gente se divertia de final de semana. A Lene ia, porque ela não é obrigada a seguir o jejum junto comigo. Não é. Eu fazia questão que ela ficasse, eu levava até a porta deles, até no último domingo que venceu o jejum. Durante 21 dias, foram 3 semanas, eu deixava ela na porta e ia embora. De noite eu gostava, pegava ela e vinha embora. É uma forma de jejum. Deixar de assistir o jogo do Corinthians é uma forma de jejum. A gente tem que jejuar, né? Mas, tirando a brincadeira de lado, é importante a gente entender que jejum não é só alimento. Jejum é você se despojar de coisas que você acha que são importantes para você, mas que na realidade estão roubando o seu tempo do tempo de Deus. E aí, ao invés de aprender, você está jogando fora esse tempo. 3, a palavra. A gente já falou da Bíblia agora há pouco. Ler a Bíblia uma vez por dia que seja, de manhã no escritório, de manhã depois que você saiu do banho, vai tomar seu café, pega a Bíblia primeiro, né? Eu aprendi numa das reuniões que tivemos há pouco tempo atrás, aprendi primícias de Deus. É verdade ou não, bem? A gente não tem praticado isso? Oi? As primícias de Deus, a gente tem praticado isso. As coisas principais na nossa vida são as coisas de Deus. Então, primeiro Ele, depois eu, depois as minhas coisas. E a palavra está dentro disso. E 4, vigilância. Não adianta a gente praticar todas as coisas e não ser vigilante. Porque o seu concorrente, aquele que levou o seu pedido, viu, vendedor? Aquele que levou o seu negócio, viu, negociador? Aquele que roubou o seu filho, viu, educador? Esse seu inimigo, ele está rondando durante todo o tempo a tua vida. Ele está esperando você baixar a sua guarda. Então você tem que ser vigilante. Essa é a 4ª coluna.